Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre kit básico para poder começar no crochê. O que você precisa? Qual a linha, qual a agulha, qual o material para acabamento. Então fica aqui e não perde, tá? Vambora! Bom, vamos começar do começo, né? Para a gente fazer qualquer peça em crochê, a gente vai precisar basicamente de linha. Aqui eu tô trazendo para vocês as que eu mais uso. Agulha correspondente, a gente vai falar disso daqui a pouco. Cola ou isqueiro para acabamento, dependendo da linha que você estiver usando. Fita métrica, não é obrigatório, tá? Mas alguns trabalhos a gente faz por medidas e não por pontos. Agulha de tapeceiro, que a gente tanto fala, né? Que é essa maiorzinha aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esses dois tamanhos aqui, mas você pode ter só um ou outro. Também tem os modelinhos de plástico. Tesoura. Contador de carreira, gente, isso é fundamental, tá? A gente que faz crochê, se você for focar em amigurumi, que é bonequinho, qualquer trabalho circular, e ajuda a gente também em várias outras ocasiões, não só na contagem de pontos, mas esse marcador de pontos aqui, marcador de carreiras, como você quiser chamar, também é fundamental, precisa ter sim, tá? E esse botão imantado, eu trouxe para mostrar para vocês, porque assim, quando a gente faz uma bolsa, geralmente a gente usa o botão, né, para acabamento. Esse botão aqui, ele é diferente, tá vendo? Porque ele tem essas argolinhas aqui em volta dele pra gente poder costurar diretamente na peça. E isso facilita demais a nossa vida, tá? Então, eu sugiro sempre esse modelo aqui de botão imantado, ó, tá vendo? Ele tem um imãzinho perfeito, ele é maravilhoso, né? E aí tem de todas as cores, né? Geralmente prata, dourado, ouro velho, niquelado, aquele mais de aço, né? Tem um outro nome que eu não tô lembrando agora. Enfim, e é ótimo esse botão aqui, tá? E salva a nossa vida. E não menos importante, mas é um detalhe, que é o seguinte, é a sua etiqueta, né? Se você for fazer por hobby, talvez você não precise ter uma marca, né? E colocar a sua etiqueta na sua peça. Que eu acho que seria também legal, né? Pra frisar ali a sua identidade. Mas principalmente se você for fazer para vender, em algum momento já considere ter a sua própria marca, né? Hoje em dia a gente tem tanto programa de graça para criar logos, né? Então eu indico, por exemplo, o Canva, que tem uma versão gratuita em que você pode fazer lá logotipo, cria sua marca, manda fazer a etiqueta, você embute esse valor na sua venda e é tão barato que compensa e você vai ter a sua marca aí na divulgação do seu trabalho, né? Essa é a nossa principal ideia quando a gente coloca a nossa etiqueta nas nossas peças, tá bom? E agora eu quero falar com vocês sobre a relação linhas e agulhas, né? O que a gente tem aqui para fazer essa combinação, né? Digamos assim. Então, por exemplo, olha, eu trouxe aqui quase todas as minhas agulhas, não estão todas aqui, tá? Aqui tem tamanhos que variam entre 1,75 a 12, né? E elas realmente são muito específicas para cada tipo de fio. Eu trouxe aqui para vocês verem, né? Os 4 tipos de linhas que eu mais uso. Então, a gente tem aqui o fio náutico, que eu uso muito para fazer bolsa, basicamente só para fazer bolsas. O fio de malha eu uso para fazer coisas de decoração e algumas bolsas também. O fio amigurumi, que eu uso para fazer os bonecos, e já fiz bolsa também com ela. Ela fica um pouco mais molinha, mas coloco um forro para dar uma estruturada e aí ela fica maravilhosa também. E a linha Anne, que a gente usa para fazer roupa. Até eu tenho feito alguns brincos com ela também, é muito legal porque ela é bem fininha, tá? Então, como é que a gente sabe qual é a agulha, né, ideal para cada tipo de fio? E aí, gente, olha, eu trouxe esses 4, mas existe uma infinidade de fios, tá? Então, como que você descobre qual o tipo de agulha que você vai precisar usar, tá? Em todos os rótulos, de qualquer marca, de qualquer tipo de fio, vai ter aqui, ó, a indicação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tentar focar melhor. Tá vendo? Então, aqui, ó. Aqui, agulha de crochê é esse desenho aqui e ele indica que seja a de 2 a 4 milímetros. Para vocês saberem, aqui embaixo é agulha de tricô, mas aqui a gente tá falando de crochê, é essa aqui. Então, por exemplo, aqui na amigurumi,
a gente usaria entre A2, A3, A3,5 e A4, né? Então, a gente pode usar entre essas 4 agulhas. E tem a 2,5. Até tem uma 2,5 perdida por aqui, mas eu não vou achar ela agora. Então, basicamente, são esses tamanhos de agulha que a gente pode usar. E como que a gente avalia isso, né? Também é uma coisa muito interessante. Qual o critério, né, para ser esse tipo de agulha ou não? Quando você pega aqui, ó, eu particularmente prefiro usar para a linha amigurumi A3. Então, o que que a gente pensa aqui, ó? Coloca a agulha aqui no gancho, tá vendo? E ela fica... Peraí que tá desfocando por causa aqui do fundo, tem muita informação. Ó, e a linha fica do tamanho certinho, tá? Então, vamos supor que... Eu vou pegar aqui uma grandona aqui, ó. Uma 7, por exemplo. Quando eu pego a 7 e coloco o fio, ele fica nadando aqui dentro desse gancho, tá vendo? Dá muita diferença, muita diferença. A mesma coisa se eu pegar um fio muito grosso... Vou pegar aqui um preto que já tá aberto aqui na mão, ó. Pegar aqui um fio de malha, né, que o usual dele é o 7, ó, fica perfeito. Mas se eu puser uma 3, por exemplo, aí o fio engole e a gente não consegue trabalhar. Então é basicamente isso, tá? Então, por exemplo, o amigurumi é entre... Vamos voltar aqui, ó. Entre A2 e A4. Esse aqui, o fio de malha, eles indicam entre a 5,5 e a 8. Eu prefiro usar a 7, tá? O meu fio é bem apertado, o meu ponto é mais apertado, mas eu prefiro usar a 7 porque eu acho que ele deixa a bolsa estruturada e eu gosto de bolsa estruturada, eu não gosto de bolsa molenga, também é uma questão de gosto. O Anne, ele recomenda que se use a 1,75, que é essa piquititica aqui, ó. Essa aqui é 2,5. A pititica dele é essa aqui, a 1,75. Eu não gosto, tá? No Anne, eu uso a 2, que ela fica com um acabamento bom, é mais fácil também de trabalhar e desliza mais, como eu falei, meu ponto é mais apertado, então com o fio desse, como ele é meio seco, eu acho que ele desliza melhor com a 2. Meu gosto vale também aí a tentativa de todo mundo, tá? E o Náutico, que é o meu queridinho, que é meu favorito para fazer as bolsas, ele recomenda entre a 5 e a 7 e eu uso sempre a 5, tá? Então é assim que você escolhe o seu fio e a agulha correspondente. Então, se você quer começar trabalhando com fio de malha, você sabe que você precisa ir até a loja e comprar a 6, a 7 ou a 8, tá? Como eu disse, eu uso a 7. Mas se você está começando agora, eu recomendo que você compre a 8, até para você entender a tensão do seu ponto, tá? E existem também, falando aqui sobre possibilidades, investimento, né? Tipos de agulhas diferentes, né? Essas aqui são chamadas de soft, da linha da Círculo, que elas são um pouquinho mais caras. Tem essas aqui de plástico, que elas também são da Círculo, e elas são bem mais em conta, tá vendo? Só que elas são secas também, então elas às vezes emperram, você tem que fazer um pouquinho mais de força. Mas nada impede de você usar, funciona perfeitamente. O que eu recomendo, se você for comprar essas que são um pouco mais baratas, é que você compre um tamanho maior. Então, se você vai fazer realmente aqui o fio de malha, né? Se você fosse comprar a 7, por exemplo, usar 7, compra 8 ou compra 9, que vale a pena também, tá? E assim vai. Tem esse modelinho aqui que é mais tradicional, essa agulha inclusive era da minha avó, essa aqui de 1,75 era da minha avó. Todas essas aqui são mais antigas, ainda tem essas de metal. Essas aqui foram heranças da minha avózinha. Peguei lá nas coisas dela. Então é isso, assim, eu acho que vocês podem começar comprando uma linha determinada, agulha correspondente, e para esse tipo... outra coisa importante também de falar aqui para vocês. Quando você vai usar uma linha de algodão, mais para algodão, tá vendo? Você vai usar, por exemplo, de malha, para amigurumi e para Anne, o acabamento é com cola, tá? Você vai passar sempre um pinguinho só de cola, porque essas colas são muito fortes, né? Então não precisa exagerar na cola.
Então tá, cola. E pro fio náutico, o fio poliéster também, você vai usar então um isqueiro para queimar aqui a pontinha dele e dar o acabamento, tá? Então é isso, basicamente você precisa começar comprando uma linha, a agulha correspondente, a cola ou o isqueiro para acabamento, a agulha de tapeceiro, os contadores de carreira e tesoura, basicamente todo mundo tem em casa, tá? E se você for fazer uma bolsa, um tipo de fecho, aqui a gente tem como recomendação o botão imantado, tá bom? Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, me fala aqui nos comentários ou lá nas redes sociais, @ladecasa_artesanato, que eu vou estar aqui prontinha para responder, tá? E não deixe de se inscrever, comentar, dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima!